Agora que os certificados já estão prontos, a gente já pode publicar o Outlook Web Access com segurança para que os nossos usuários externos, né, possam estar acessando sua caixa postal. Vamos lá. Vamos acessar o novo assistente de publicação de Exchange do ISA 2006. Né? Primeiro, nós vamos colocar o nome correio.contoso.com.br. Esse é um nome que eu gosto de usar, que quando você tem 40, 50 políticas, fica mais fácil da gente entender e visualizar qualquer regra, mas você pode usar qualquer tipo de nome, OWA, publicação WA, o que for. Bom, na primeira opção a gente já começa a notar a diferença, né? A melhoria do ISA Server 2006. Então ele já me deixa selecionar qual versão do Exchange que eu tenho. Com isso o ISA já vai estar todo preparado, todo otimizado para determinada versão. Nós temos a versão 5.5, 2000, 2003 e ele já está preparado para a versão do Exchange Server 2007. Nesse nosso exemplo, nós vamos usar 2003. E aí eu tenho as seguintes opções. Outlook Web Access, que é o OWA, que nós vamos estar publicando. Outlook RPC, o que é isso? Desde o Exchange 2003 e com o ISA 2004, a gente podia publicar que o usuário de casa do seu Microsoft Outlook, do Office dentro do Microsoft Outlook, acessasse a sua caixa postal com segurança, tá? Criptografado. Isso chama Outlook RPC. Outlook Mobile Access, que é para dispositivos mobile, e o Exchange Active Sync. Vamos deixar a marcação default, OWA, e seguir adiante. Agora, a gente tem a opção de escolher o seguinte, olha, é um servidor único, ou um servidor balanceado, ou eu vou criar um server farm, quer dizer, mais de um servidor. Nesse nosso exemplo, como é um servidor único, nós vamos marcar a primeira opção. A opção de server farm nós vamos ver num exemplo mais na frente. Vamos lá. Opa, tipo de conectividade. Bom, pessoal, todo sistema, todo site, toda ferramenta que precise que o usuário coloque um login e uma senha, é extremamente recomendado, é quase que obrigatório você colocar isso de maneira segura, disponibilizar de maneira segura. Nesse exemplo da internet, nós vamos ter que disponibilizar com HTTPS, com o certificado digital que nós já criamos. Então, a opção é a primeira opção. Tá? A opção de baixo nós vamos usar só quando é site público, por exemplo, site institucional da empresa, onde o usuário não precise passar nenhuma informação sigilosa, onde seja público qualquer um acessar. Então a gente usa a opção de baixo. Tá? Então nós vamos selecionar a opção de SSL. Qual o nome interno do servidor? Né? No nosso exemplo, SRVDC. Essa é a máquina aonde está instalado o meu Exchange com o meu Exchange Outlook Web Access com o meu OWA, tá? Que no caso é o meu Domain Controller também, tá? Nesse exemplo por causa do meu ambiente. Mas se você tiver uma máquina, só o Exchange instalado no front-end service, você vai colocar o endereço, o nome do servidor onde está o Exchange, onde vai se conectar ao OWA. Bom, qual que é o nome, né, que o usuário vai colocar na hora de tentar acessar o OWA? correio.contoso.com.br. E aqui já tem mais uma demonstração do filtro na camada de aplicação. Há algum tempo atrás, no Windows 2000, tinha um bug que a gente poderia, pela URL normal da empresa, www.empresa.com, botava alguns caracteres especiais e a gente conseguia dar comandos dentro do Windows, conseguia executar um CMD, conseguia executar um create folder, vários comandos de DOS dentro da máquina. Com isso, a gente conseguia invadir a máquina muito facilmente. Com o ISA 2004 e também com 2006, quando introduziu o firewall com filtro na camada de aplicação, isso começou a ficar mais restrito. Então, nessa regra, o ISA vai identificar o seguinte, olha, se tiver se tiver tentar entrar em algum site que tenha uma característica diferente desse nome aqui que a gente escreveu, pode barrar que é algum tipo de ataque, então não vão deixar entrar. Quer dizer, aumentando mais ainda a segurança. Web Listener. O que é o Web Listener? Web Listener, eu tenho que dizer para o ISA que porta que ele está ouvindo, que ele tem que ouvir uma porta. Nesse nosso exemplo, como nós estamos criando uma porta protegida, então HTTPS. Né? Então vamos criar essa porta.
É uma porta com certificado digital. Quem vai estar ouvindo essa porta, né? Quem é que tem que ficar escutando se alguém está querendo entrar ou fazer alguma requisição por essa porta? A minha placa externa do ISA. Qual o certificado digital? Lembra do certificado que a gente importou para o ISA? correio.contoso.com.br. Nós vamos adicionar esse certificado aqui. E aqui também já tem mais outra novidade do ISA 2006. Eu posso estar associando mais de um certificado digital. Ok? No nosso exemplo, nós vamos estar publicando só esse, mas no ISO 2006 eu posso ter vários certificados digitais e estar associando o que for necessário para determinado site. Tipo de autenticação. O que é isso? Nós temos alguns tipos de autenticação. HTML Form Authentication, que é o que nós vamos usar, que é o recomendado. É um site, uma DLL, né? É um formulário que o ISA tem, onde ele aumenta bastante a segurança para o meu usuário final. E aumenta como? Ele é um formulário que eu coloco o login e a senha nesse formulário, e aí esse formulário passa para a minha rede interna esses dados. Só que esse formulário ele tem alguma inteligênciazinha. Então, se o meu usuário ficar muito tempo com a conexão aberta sem usar, ele bloqueia automaticamente. Ele grava, restringe os temporários que você vai estar usando na navegação dentro daquele formulário, ele apaga quando você fecha. Ele tem uma série de recursos que vai aumentar a segurança que antes a gente não tinha, que a gente tinha que colocar simplesmente a segunda opção, que é o HTTP Authentication, que abre para nós aquele pop-up para o usuário botar login e senha. Né? A gente recomenda também que sempre que o usuário tiver que colocar login e senha, que use o HTML Form Authentication. E no ISO 2006, nós temos a possibilidade de estar customizando esse formulário. Então a gente pode customizar, botar. Isso é uma coisa que a gente pedia muito, né? A gente pode estar botando com a cara da empresa, né? Com o logotipo da empresa, e integrando dentro de um portal da empresa, fica muito mais ágil para o usuário saber onde é que ele está indo. Nós temos a opção do Client Certificate, quer dizer, o meu cliente ele tem que ter um certificado válido também para poder autenticar, e sem autenticação, que nós vamos ver num outro exemplo, que é quando eu estou publicando um site institucional, um site onde qualquer um vai poder acessar. No OWA, nós vamos manter a configuração padrão, que é HTML Form Authentication. Single Sign-On. O que é o Single Sign-On? É uma nova função do ISO 2006 para facilitar a vida do usuário. Imagine a seguinte situação. Eu acessei, entrei, coloquei meu login e minha senha e eu acessei um e-mail do meu Outlook Web Access. Esse e-mail foi mandado por um pessoal interno pedindo para eu acessar o portal interno da instituição, o portal interno da empresa, para ver determinada informação. Quando eu clico no link, ele me pede novamente o login e a senha. O Single Sign-On ele já faz diferente. Como eu já me autentiquei uma vez, ele repassa aquela autenticação e eu não preciso mais colocar nenhum login e senha, quer dizer, facilita a vida do usuário. E como que a gente configura? Normalmente, nós colocamos o domínio principal. O que quer dizer isso? Quer dizer que todo site embaixo de contoso.com.br que eu já tiver autenticado, eu passo aquela autenticação e eu posso entrar em todos eles. Ok?